Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui trazendo uma nova palavra de Deus direto para o teu coração. E se você perdeu o último vídeo, fica tranquilo. Hoje é o segundo vídeo da nossa série Fogo Purificador. Fica tranquilo, depois você favorita ele. Não se esqueça de assistir na sequência. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de Fogo Purificador, onde nós estamos falando sobre como Deus nos instrui a sermos purificados por seu fogo e como que nós precisamos chegar. Fazendo uma breve recapitulação, nós falamos no último vídeo que você não precisa se preocupar com a forma que você chega diante de Deus. Você não precisa chegar já puro. Não tem problema as suas impurezas. Você pode buscar Deus do jeito que você está hoje. Mas se entregue para que Deus comece a te purificar a partir do momento que você começa de verdade a se relacionar com Ele. E a partir desse momento, o fogo de Deus começa a fluir dentro de você e a partir disso você começa a viver experiências sobrenaturais através do fogo de Deus. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos começar nossa leitura lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Vamos ler do 4 ao 8 bem rapidinho. Assim diz a palavra de Deus. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo e faz-se inimigo de Deus? Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Aqui, Tiago está trazendo uma instrução para nós, como viver o fogo de Deus e como buscar o fogo de Deus. Eu gosto de brincar que essa passagem de Tiago é quase que um GPS para o fogo de Deus. É quase que você jogar no Google ou no Waze como chegar e viver o fogo de Deus. E Tiago 4,4 te instrui nesse caminho. Porque através das amizades do mundo e inimizades com Deus, a gente se afasta de Deus. Ah, Vitor, mas então eu não posso ter amigos no mundo? É claro que pode. É claro que nós não estamos falando sobre segregar e você se fechar, não tem nada a ver com isso. Não me interprete mal, mas tem a ver com você, sim, às vezes evitar ambientes, sim, às vezes evitar algumas companhias, sim, você às vezes buscar mais intimidade com Deus, para que Deus te instrua quais são as pessoas, as conexões, as amizades que Deus quer para você. Vamos fazer um exemplo, às vezes, de uma criança. Muitas vezes a criança ela não tem senso para discernir se uma amizade é boa ou ruim. E muitas vezes o pai, em um olhar, já consegue perceber que aquela amizade não é tão frutífera e pode levar o filho para um mau caminho. E o pai tenta instruí-lo. Só que pensa, por exemplo, se você hoje tem mais de 20 anos, você com certeza já teve alguma amizade que não foi tão interessante e talvez te influenciou a fazer coisas erradas. E provavelmente, se o teu pai ou tua mãe ou algum tutor teu te conheceu com aquele amigo, aquela amiga, ele te instruiu. Será que você ouviu? Eu, Vitor, eu posso falar por experiência própria. Eu tive muitas amizades que meus pais e pessoas que tinham alta influência na minha vida me avisaram, me alertaram e eu particularmente não os ouvi. E por isso, sofri algumas consequências. Mas o ponto aqui desse vídeo não é falar apenas sobre amizades do mundo. Isso é apenas uma das consequências. Mas o que eu quero falar nesse vídeo, que Tiago nos instrui através de Tiago 4,4, é sobre como buscarmos a purificação de Deus. E o caminho para isso é, na prática, nós dizermos não ao mundo. E o que é dizer não ao mundo, Vitor? Significa deixar de ter amizades específicas? Talvez até isso, mas não só isso. Dizer não ao mundo é dizer não para todas as coisas que o mundo te oferece e sempre te ofereceu e que você talvez sempre gostou, mas que não condizem com o que Deus quer para você. Dizer sim ao mundo é dizer não ao Deus. E se você quer viver com Deus, se você quer experimentar o fogo de Deus, desculpa, eu preciso te contar essa verdade nesse vídeo. Você vai precisar dizer não ao mundo. E dizer não ao mundo muitas vezes é difícil. Deixar de estar em alguns ambientes, deixar de frequentar alguns lugares, deixar de pensar algumas coisas, afinal, os olhos são a janela da alma. E se você deixar se levar por algumas influências, por algumas coisas, a grande verdade é, dificilmente você vai acessar o fogo de Deus. Talvez você seja como aquelas pessoas no Antigo Testamento que chegavam perto das brasas, mas elas não podiam acessar. Hoje, Deus nos deu livre acesso,
Mas será que você quer realmente acessar esse fogo? Esse fogo ele está ali para quem quiser acessá-lo. Você primeiro busca e Deus te chama através do chamado que ele deu, por exemplo, para Isaías. Mas depois que Deus coloca a brasa viva na sua boca e te chama para viver esse fogo, é da sua vontade, é sua decisão tomar um passo e andar na direção do fogo de Deus. E o passo que você precisa dar para viver o fogo de Deus, o primeiro passo é dizer não para a maioria das coisas do mundo. Vitor, mas então eu não posso viver nada no mundo? É claro que você pode, só que você precisa ter discernimento espiritual e buscar o discernimento do Espírito Santo para coisas que você pode ou não fazer. Ah, Vitor, mas isso é certo, isso é errado. Essa é a maior infantilidade que normalmente um neófito, um novo na fé, ou às vezes quem nem convertido é, quem nem conhece Jesus, fica se perguntando, mas será que se eu passar a ir para a igreja, eu tenho que parar de fazer isso, eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar de ser amigo de fulano, eu tenho que parar de fazer aquilo, eu tenho que parar de usar drogas, eu tenho que parar de ir para aquele lugar, eu tenho que parar disso. Gente, viver uma vida com Deus não tem a ver com o que você tem que fazer ou deixar de fazer, não tem nada a ver com isso. Você pode sim fazer isso e às vezes até cometer alguns pecados, porque Deus vai te perdoar. A grande questão é como está o teu coração e quais são os níveis de fé que você quer viver com Deus. Porque sim, se você quer viver um nível, se você quer viver um fogo ardente, um fogo que queima dentro de você, se você quer acessar um fogo maior, sim, você vai precisar dizer não para muitas outras coisas que você já viveu. Porque o fogo de Deus, ele não vai se alastrar num ambiente onde não há combustível, num ambiente onde você não está buscando, onde você não está regando aquele fogo para que ele se mantenha e cresça. Amém? Então, o primeiro passo que nós vamos falar aqui hoje é dizer não ao mundo. E dizer não ao mundo, muitas vezes, tem a ver com deixar de vivermos a nossa carnalidade. Então, um princípio muito importante, principalmente se você ainda não aceitou Jesus e ainda não se batizou. Eu sempre pensei isso. Eu sempre pensei que para eu viver na igreja, para eu viver com Deus, eu precisava dizer não para muitas coisas que eu gostava. E por isso eu não dei esse passo em muitos momentos da minha vida que eu tive a oportunidade, que Deus me fez viver alguns milagres, mas mesmo assim eu travava. Porque a minha mãe, eu vivi um momento, às vezes difícil, que minha mãe queria me levar para a igreja, eu não estava tão afim, e aí eu não queria viver aquilo naquele momento. Eu queria viver minha juventude, eu queria viver o mundo na prática. Mas depois de algumas experiências, eu já contei aqui para vocês, principalmente no nascimento do meu primeiro filho, foi o momento onde eu percebi que eu precisava ter uma base, eu precisava entender as direções de Deus para minha vida e para minha família, senão eu não saberia guiá-los. Eu não saberia ser o sacerdote do lar que eu sou hoje, que eu posso ainda melhorar. Mas o mais importante foi, a partir desse momento, eu entendi que eu precisaria, talvez, dizer não para muitas coisas e viver cada vez mais intimidade com Deus. E muitas vezes eu optei por ter mais intimidade com Deus. Vitor, mas quer dizer que você não falha, você não peca? É claro que não. Muitas vezes sim, eu pequei, muitas vezes eu caí, muitas vezes eu errei. Inclusive, como eu falei, todos os vídeos que eu trago aqui normalmente são direções de Deus e muitas vezes coisas que eu estou vivendo. E recentemente, inclusive, há poucas semanas, eu me vi errando em muitas coisas. Mas antes de eu entrar nesse ponto, antes de eu contar um pouco dessa minha experiência, eu quero te explicar um conceito importante que eu comecei e não terminei, sobre, principalmente para quem não conhece Jesus ainda ou para quem ainda não se batizou. Por quê? Porque a Bíblia nos garante que a partir do momento que nós somos batizados, o Espírito Santo habita em nós. E se o Espírito Santo habita em nós, a partir desse momento nós passamos a ter uma vida espiritual do zero. E Paulo nos ensina em Coríntios, em Gálatas, em diversas passagens das cartas paulinas, que nós precisamos diferenciar uma vida no espírito e uma vida na carne. E que a carne milita sempre contra o espírito. Então, a partir do momento que você se entrega para Jesus, o Espírito Santo de Deus ele passa a te guiar para uma vida no espírito, onde ele te conduz para direções específicas sobre aonde você deve estar, aonde você não deve estar, quem você deve se relacionar e quem você não deve se relacionar, quais negócios fazer, quais negócios não fazer, o que não fazer em diversas circunstâncias. Só que essas direções do Espírito, para que você consiga ter esse discernimento, você muitas vezes vai ter que enfraquecer a sua carne. E existem muitas armas para isso, como jejum, oração, mas nós vamos falar isso em outro vídeo, não é hoje esse momento. Mas o mais importante é que quando você entende esse princípio, essa guerra que existe e sempre vai existir até você morrer, entre carne e espírito, você entende que existem
duas versões de você mesmo lutando entre si o tempo todo. A sua carne muitas vezes vai querer coisas do seu passado, porque ela não foi batizada, mas o seu espírito, como ele renasceu, ele entende que ele agora ele é divino, ele entende que agora ele precisa fazer as coisas divinas. Então, quando a carne começa a te trazer para situações que não são divinas, o teu espírito ele começa a te puxar. Tá doido? O que você está fazendo aí? Por que você está fazendo isso? Por que você está tendo essa atitude? Por que você está pecando desse jeito? E aí, aos poucos, o Espírito Santo vai te convencendo do pecado. E os teus resquícios de uma vida carnal, eles começam a mudar. Mas, infelizmente, existem muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, que querem viver uma vida carnal, em que não é ouvido o Espírito. E quando isso acontece, você infelizmente não consegue acessar esse fogo de Deus que nós estamos falando. Porque a maioria dos pecados normalmente estão ligados por influências carnais. E agora entrando na minha experiência, eu recentemente estava fazendo um jejum, e eu fiz um jejum de 21 dias que foi maravilhoso. Deus falou muito comigo, Deus me deu muitas instruções específicas, e no final desse jejum, Deus inclusive me fez viver um milagre de Deus, que depois eu vou contar melhor para vocês, com mais detalhes, essa experiência. Mas algo que eu queria chamar a atenção a vocês é que eu me dediquei por 21 dias. E durante esses 21 dias eu tive muitas experiências espirituais, porque foi um momento onde o espírito estava totalmente elevado em relação à carne. A minha carne estava totalmente subjugada. Eu tinha vontade de comer, eu tinha fome, eu não comia. Eu tinha vontade de fazer coisas da carne, eu não fazia. O espírito falava muito mais alto. Mas no dia que acabou esse jejum, assim que acabou, logo no dia seguinte, coisas que eu estava abdicando naquele jejum, não só comida, mas existiam outros propósitos específicos para vícios que eu tinha e que eu pedi para Deus me ajudar. Logo depois, no 22º dia, ou seja, quando o jejum acabou, eu já estava praticando algumas coisas, eu já estava novamente dando voz à carne. E o pior, eu não percebi. Por quê? Porque eu pensei, 21 dias em jejum, nossa, agora que acabou o jejum, eu posso me liberar um pouco, eu posso me permitir viver algumas coisas da carne. E quando eu decidi viver essas coisas, aos poucos eu voltei a ser carnal. E como é que eu percebi isso, tive esse discernimento? Foi naquele momento? Não, eu percebi isso, para ser mais específico, semana passada. Isso aconteceu tem pelo menos um mês. E semana passada eu comecei a perceber que eu estava tendo atitudes mais carnais, como, por exemplo, brigar com a minha esposa, coisa que eu não faço, levantar a voz com a minha esposa, coisa que eu nunca tinha feito. Como, por exemplo, brigar com o meu filho de uma maneira que eu nunca tinha brigado, dar um esporro no meu filho de um jeito que eu nunca tinha dado. Ficar estressado com situações que antes não me estressavam. Ficar muito preocupado com coisas que antes não me preocupavam. Sorte que Deus me deixou claro e eu tive esse discernimento. Dobrei meus joelhos, pedi perdão a Deus e falei, Deus, me mostra aonde que eu comecei a errar, aonde que eu caí, porque não é possível. Eu estou sentindo que eu estou tendo reações que não são normais minhas. Eu estou sentindo que eu estou ouvindo menos a voz do teu Espírito e Deus me lembrou aquele 22º dia, primeiro dia após aquele jejum, que sem perceber eu já estava querendo aproveitar o fim do jejum e querendo viver literalmente as vontades da minha carne. Eu não quero entrar em detalhes aqui para que você não fique colocando as minhas experiências como algo objetivo na tua vida. Eu quero de fato que você entenda que existem dois conceitos, duas guerras. Uma guerra, aliás, onde existem duas fontes, que é a tua carne e o teu espírito. Isso não tem nada a ver com o diabo. Não é diabo contra Deus, é você contra você mesmo. É a tua carne contra o teu espírito. E se você não entender esse princípio e entender que quando você diz não ao mundo, automaticamente você está dizendo não à tua carne e sim para uma vida no espírito, você dificilmente vai conseguir acessar o fogo de Deus. Graças a Deus, Deus me livrou, me mostrou onde eu errei. Eu pude pedir perdão, me ajoelhar e mudar essa relação, essa situação. E hoje tá gravando esse vídeo aqui para vocês. Mas o mais importante é entender que você precisa buscar o fogo de Deus. Uma história na Bíblia, para que você entenda melhor isso, além da minha, é a história de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Aqueles três homens, eu não sei se você conhece essa história, mas eles estavam cativos na Babilônia, numa época onde o povo estava exilado, todo o povo israelita estava exilado, a maioria deles na Babilônia, e durante aquele momento, Nabucodonosor era o rei, e ele foi fazer uma espécie de ritual, né? Uma espécie de ele inaugurar um dos templos que ele tinha montado para os deuses deles, e naquele momento ele falou que
todo mundo tinha que se curvar a ele e adorá-lo. E todo mundo sabe que os israelitas não se curvavam a ninguém, apenas a Deus. E aqueles 3 homens foram os únicos de todos aqueles que estavam ali que não se curvaram. E por não se curvarem, a pena era que eles entrassem numa fornalha. E todos falaram, mas amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês não vão se curvar, vocês só precisam se curvar para se manter vivo. E no meio daquilo eles falaram, não, tá tudo bem. Eu prefiro servir ao meu Deus do que errar sabendo que eu estou indo contra ele. E muitas vezes é essa falta de posicionamento que nos falta. Muitas vezes eu questionei Deus sobre o porquê que aqueles homens no Antigo Testamento, como Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Elias, por que esses homens viveram experiências tão sobrenaturais que hoje nós às vezes não somos capazes de viver? E Deus me confrontou com uma resposta que muitas vezes nós não queremos ouvir, que é eles se entregavam e se posicionavam como nós hoje não conseguimos fazer. E aqueles homens, eles nem tinham um espírito dentro deles como muitos de nós já temos hoje. E eles ouviam, eles sabiam, eles se posicionavam e às vezes nós com o Espírito Santo dentro de nós falando, vai, faz isso, vai por aquele lugar, faz aquele negócio, cuidado com isso, se alerta com essa pessoa, não faça essa aliança é para você. O Espírito Santo dentro de Deus, dentro de nós, nos instrui, muitas vezes nós não ouvimos, mas ainda assim nós não conseguimos escutá-lo. É por isso que esses homens viviam essas experiências, eles se posicionavam. Então aqueles homens se posicionaram e não se curvaram. E ao não se curvar, o rei jogou eles dentro de uma fornalha ardente. A Bíblia diz que antes deles, um outro homem, que era tipo um capataz, tipo um servo, um soldado, que estava levando eles até ali, caiu naquelas chamas e foi queimado na hora. E durante aquele momento, todos perceberam que quando eles entrassem, eles iam morrer, mas eles entraram. E para a glória de Deus, eles se mantiveram vivos. Um fogo começou a queimar, mas uma esfera os protegia. Essas experiências que muitas vezes particularmente eu, Vitor, busco incessantemente com Deus, e eu não consigo entender como existem filhos que ouvem a voz do Pai e não a seguem, ou muitas vezes não ouvem e acham que é normal viver uma vida sem ouvir a voz do próprio Pai. E muitas vezes, por não ouvir a voz do Pai, decidem viver do jeito que querem. E entendam, não tem a ver com as impurezas que você carrega hoje, tem a ver com você nunca ter ouvido a voz do teu Pai te falando, deixa eu te purificar, deixa esse fogo queimar em você, deixa eu agir, não tenha medo do meu fogo. Hoje, Deus te faz um chamado. Deixe o fogo dele agir dentro de você. Busque ele incessantemente e deixe que ele faça. Deixe que ele te purifique, deixe que ele te instrua e te mostre as impurezas do teu coração. Faça essa oração que está nos Salmos junto comigo. Deus, sonda meu coração e me mostre se há alguma impureza, há alguma motivação errada, algum caminho errado que eu não entendo, mas que o Senhor sabe que por ter essas motivações, talvez eu possa cair lá na frente. Me trata, Senhor, me poda, me lapida, me trata como um vaso na mão do oleiro. Em nome de Jesus, muito obrigado, meu Pai, por nos ensinar sobre o teu fogo purificador. Amém, amados. Até semana que vem.